Tá joia. Eu sou Camila Jordão, sou iluminadora, artista, nasci em Salvador, mas moro em Campo Grande há muito tempo. Trabalho com iluminação já há quase 10 anos. Comecei em 2000, final de 2007, com Jorginho de Carvalho, que é um dos maiores mestres, o pai da luz no Brasil. E segui carreira picando, vamos dizer assim, né? Não foi uma dedicação no começo intensiva, foi com o tempo. Nos últimos 3, 4 anos que eu posso dizer que eu vivo de luz, né? E que eu faço fotossíntese. Então, profissionalmente eu posso considerar 3, 4 anos mesmo. Antes era um aprendizado, não considerava profissional. Eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo. E o que te levou para essa área, mexer com luz? Então, o Jorginho. O que me levou foi o Jorginho mesmo. Eu estava num curso, na verdade eu não estava no curso, eu estava numa produção da casa de ensaio. E eu queria acabar com essa produção logo. Eu falei, esse negócio não vai terminar, essa montagem está demorando demais. Eu estou esperando aqui para começar, só dar a janta pro homem, e ele não come, ele fica falando, quero gelatina isso, esse fundo está errado. E aí brigava com a Poliana, brigava com os técnicos. Eu falei, se eu não ajudar, isso não vai acabar hoje. Eu achei que acabava ali, daí 2 horas a gente acabava. Mas não, a gente virou a madrugada montando luz. Eu não tinha essa noção e eu não senti a gente virar a madrugada. Eu fui assim, como quem não sabia nada e também não queria levar bronca. Cheguei da Poliana, me ensina que eu faço isso pra você e ajudo, né? Aí ela ia me ensinar. E ele usa óculos, então ele ficava na mesa sentado lá do jeitão dele, e aí ele ficava só olhando assim, ó, pra mim, ó, e não falava nada, né? Ficava só de olho. Quando acabou esse espetáculo, ele falou, era terça-feira que acabou, eu acho. Na sexta-feira ele falou, na terça ele falou assim, ó, sexta-feira eu vou dar um curso, quero que você esteja lá. Eu falei, vou, né? E fui. Não entendia nada. E fui, fiz outro curso e também não entendi nada. Mas fiz, ele que mandava eu fazer, eu fazia. Aí em 2009 ele me ligou e falou, olha, eu tô com uma montagem aqui no Rio, quero você. Não sei por que ele me queria, que eu até me pergunto hoje. Não sabia nada mesmo. E aí ele falou, quero você, não vai ter muito dinheiro, mas também você não vai ter gasto. Então eu vou, né, já que tá compensando. Aí eu fui embora. E aí nunca mais larguei. E bom, né, já que falou de ida para Rio, né, mas você trampa em São Paulo, né? Faz um ano Agora, e meio. um Faz ano um ano e meio que eu tô em São Paulo. Em São Paulo. E como que é trabalhar nesses grandes centros? É diferente daqui de Campo Grande. Principalmente em questão de iluminação, eu imagino. Não, tudo é diferente num grande centro. Lá é assim. Não adianta você chegar em São Paulo, ou qual seja esse grande centro, sem estar preparado para chegar lá, senão você vai se dar mal. Eu me preparei muito para estar lá. Não financeiramente, que aí quando a coisa ficou pesada mesmo, eu tive que ir. Eu fui para estudar na SP e eu vi que eu tinha feito as contas erradas, assim. Eu, uma virginiana, eu falei, puta, errei na conta. Aí eu falei, vou ter que trabalhar. E eu tive que trabalhar mesmo. Não terminei o curso porque eu comecei a trabalhar, fiz primeiro trabalho de graça, né? Pra você se jogar no mercado, você tem que apostar, né? E escolher a pessoa certa, né? Mas o alinhamento dos planetas estava tão correto na hora que deu tudo certo. Então eu não terminei, o último módulo do curso eu não consegui terminar de tanto trabalho que eu comecei a fazer no final do ano. Não era muito dinheiro, mas era um caminho abrindo. Eram várias possibilidades surgindo na minha vida e que eu vi que valiam mais a pena. Dentro de uma sala você aprende muito, mas a mão na massa, né?
sabe? Agora, a mão na massa é o que conta mais. Então, para chegar em São Paulo, eu não cheguei crua, eu cheguei uma boa profissional, isso eu posso falar. Porque dentro do meu trabalho, eu não faço somente a luz, eu tenho cuidado, eu sei que eu sou a pessoa que está do lado de fora, a única que dentro do espetáculo tem um olhar de fora. Meu olhar está muito próximo do público. Então, eu tenho aquele apurado de saber o que o diretor quer e aquela pessoa não fez, ou aquela pessoa não entrou no foco. Então, eu dou o feedback, não fico só no meu papel. Falo, ó, nessa cena, eu acho que você tinha que ter se soltado mais. Eu assumo um outro perfil para que o espetáculo continue legal, né? E isso faz a diferença. Então, você chega num grande centro, a pessoa fala, pô, mas ela sabe montar cenário, ela sabe dar uns toques, ela sabe. Então você não fica só naquilo, você é a diferença dentro do mercado que está assim. Lá tem muita gente, igual a mim tem milhares, tem muita gente, então você tem que ter um diferencial. E solidariedade, né, gente? Não adianta você chegar na cidade, humildade, solidariedade, as coisas que é o que a gente carrega para a vida, tem que ter na ponta do coração, na ponta da atitude, para poder se dar bem, senão não vai mesmo. Certo. E como você concebe uma ideia de luz? É difícil. Não é difícil, não. É que são vários fatores. Primeiro você tem que entender o que o texto quer, né? O que o diretor quer. Como é que aquilo tudo nasceu. E vai se aprofundando, né? Vou dar um exemplo das companhias que eu atendo aqui, de dança, que aqui eu atendo muita dança. Então, quando a gente pensa, a primeira pessoa, quando o diretor pensa no espetáculo, a primeira pessoa que ele liga é pro iluminador, no caso, liga pra mim, né, quem eu atendo. Ele liga pra mim e fala, pensei nisso, nesse espetáculo, assim. Aí eu já começo a viajar com ele, assim. Aí você chega, geralmente eu chego lá no ápice, assim. Quero tudo. Aí vão mandando material, aí eu vou, não. Aí eu vou pulindo, aí você vai entendendo a obra. Primeiro eu parto do princípio gigantesco, nada simples, tudo muito complicado. E vou aprofundando. Se vai ter videomap, eu começo a estudar videomap. Não que eu vá operar, mas para minha luz eu preciso entender como é que aquilo funciona. De que forma não vou atrapalhar uma outra obra, né, uma outra arte dentro desse espetáculo. Como é que vai ser o figurino? Ah, vai refletir assim o figurino. Aí eu começo a estudar o tecido e que dá para usar e não vai prejudicar. Então é um estudo que você parte primeiro do maior, da concepção do diretor, e depois eu vou entrando nas outras camadas dessa criação, que é cenário, figurino, a dança, música, pá. Aí a obra começa a tomar uma forma. A ideia começa a ir para o papel, de uma forma mais organizada. Meu caminho é esse. Sempre eu vou pro grandão, começo a estudar, ver, e aí, pá, finalizo. Às vezes, faço uma coisa que ficou ainda grande. Depois do espetáculo eu falo, isso sai. Muitas vezes. Eu nunca deixo... isso não funcionou, eu sou bem realista, isso não funcionou, não ficou legal. Tava na minha ideia, tava legal, mas não ficou legal. Aí eu tiro. Porque tem que saber o que o público, o que agradou, o que falou com a obra. Às vezes a gente está numa ideia, mas chega na prática não é aquilo. Então eu continuo meu projeto de luz pós-espetáculo. Eu nunca acabo com ele. Depois do espetáculo eu vou modificando uma coisa ou outra. Não sei se bom, que seria luz para você então? Rapaz, luz é isso. Luz é isso tudo, né? Não tem, o que é luz? Luz é tudo. A gente olhar fora de um teatro, essa luz que é a maior inspiração pra gente, como iluminador, a gente não pode ver uma luz bem... Né? Tudo, olha que legal a gente se inspira nessa obra divina. Então, como é que ela vai, o sol vai se pondo e você vai vendo
a natureza como ela muda, o céu muda, é por causa disso, daquilo, sabe assim, solstício, essas coisas malucas da geografia física, a gente fica meio doido, pirado com isso. Então isso inspira, isso aqui é vida. Não tem como negar que essa luz maior é vida. Quando a gente vai pro teatro, pode ser que a gente não consiga, mas o objetivo é dar vida. É você, para aquela obra, por mais que ela tenha texto, figurino, todo um conjunto, a luz ela vem para dialogar de uma forma visual o que o texto quer dizer. Você passa uma vida para aquela... O público sente alguma coisa. Então, luz para mim é... Posso falar que é vida? Eu acho que é isso, é vida. Para mim é... E é a minha vida, né, também. Vamos só pra gente finalizar, na hora que você estava comentando do profissional sobre o mercado de trabalho. Você já teve experiência em outras funções dentro do teatro? Já. Já teve no mesmo espetáculo iluminação e mais alguma função? Já. Como não que é essa relação? Eu ainda faço essa função em um espetáculo que está em cartaz há 4 anos, eu faço várias funções. E é muito cansativo, chega um momento em que o próprio grupo não consegue, por mais que você tente te abandonar, pronto, agora a gente tem um ótimo centro técnico, a gente tem uma ótima... Mas o próprio grupo fica dependente da tua opinião, então você, quando pensa que vai render no seu papel, vem uma coisa e puxa para trás. É bom e é ruim. Ruim porque às vezes atrasa o meu trabalho. Se eu tiver que conversar, dialogar, isso atrasa um pouquinho, e a gente é tempo, né? A luz você demora muito tempo montando. O cenário você coloca lá, parou. A gente só pode trabalhar depois que o cenário estiver pronto. Porque a gente vai iluminar o cenário. Aí não acabou, não é só iluminar, é afinar, é gravar cena, é muita coisa. Então, às vezes o cenário montou e vai embora, ele não precisa ficar, né, operando o cenário. E aí você tem que dar esse feedback. É difícil você ter essa função, mas por outro lado, você sabe que se você não assume esse papel, o espetáculo pode cair. Então tem que saber dosar isso e também passar a cobrar do amigo, do parceiro, que tome a atitude mais assim, vá lá, faça isso, resolva. E dialogue, porque teatro também é em transformação, não adianta você entrar no teatro e não se transformar, você tem que se transformar, você tem que dialogar com as pessoas, você tem que estar mais seguro da sua função, né? Aí você vai se tornando um bom profissional. Eu sou muito faladeira, então eu não tenho, eu falo, eu ajudo, eu faço, não sei dizer não às vezes, é um outro exercício, mas na minha equipe eu tento fazer com que as pessoas também assumam as suas funções para que não fiquem tudo sobre mim. É muito difícil, principalmente num festival, às vezes que você cuida de um palco e aí você tem que tomar outras atitudes dentro daquele palco para poder tudo ficar na ordem também. Então não tem como você ser somente o iluminador. Quem faz só essa função eu admiro. Eu tiro o chapéu e falo, porra, você é foda, cara. Mas não foda assim, às vezes eu acho que foda do lado negativo. Por causa de um olhar teu, de uma dica tua, a coisa poderia ter acontecido melhor, mas você ficou só no seu papel. Então é preciso compartilhar também. Hoje o meu objetivo é dosar, ajudar em todas as funções, mas dosando para não prejudicar a minha. No teatro ninguém faz nada sozinho. Você tem que ajudar o próximo, mas também não pode prejudicar o espetáculo porque você não foi competente a ponto de terminar o seu serviço. Então, hoje eu doso mais a minha função, as minhas várias funções, às vezes. Né? Acho que é isso. Certo, é isso então. Ai, Valeu, que obrigado. legal, nem doeu.